Boa noite, eu gostaria de saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho com os irmãos e levando um pouquinho da palavra de Deus, uma breve meditação, um pequeno estudo na verdade, e mais uma vez pedindo que o Senhor tenha misericórdia de mim e mais ainda dos irmãos que vão me ouvir. Eu gostaria hoje de compartilhar com os irmãos um pouquinho do que eu andei pensando por esses dias e uma coisa que tem me incomodado bastante. Diante de tudo que a gente tem vivido nesse ano de 2020, que foi um ano que passou tão devagar, mas de repente parece que não passou, né? Passou, não existiu, foi um ano que praticamente pulou para 2021 e onde a gente tinha esperança de que fosse um ano diferente, um ano melhor, mas que parece que está tomando o mesmo caminho que 2020. E é um ano que também está trazendo bastante dor, muitas perdas, muitos questionamentos, e tudo isso mexe muito com o emocional das pessoas. E às vezes a gente se questiona, né? Onde está Deus no meio de tanto sofrimento? Onde está Deus no meio de toda essa bagunça? A gente pode pensar que boa parte do que a gente sofre é fruto de escolhas erradas, de decisões erradas. Muitas vezes não são nossas decisões, não são nossas escolhas, às vezes por parte da nossa liderança, do nosso patrão ou dos nossos governantes, e isso diretamente afeta a nossa vida. E a gente sofre. E muita gente sofre, mas muitas vezes também o sofrimento ele tem causas naturais. São catástrofes, calamidades, são enfermidades, epidemias, pandemias. E muitas vezes pensamos que o sofrimento é uma prova da nossa fé, né? Muita gente fala, mas Deus está provando a sua fé. Você está sendo provado para você ser aprovado. E eu creio sim que isso também aconteça, mas às vezes é difícil você pensar em como a sua fé vai ser firmada, como esse sofrimento pode gerar fé ou perseverança. Quando você pensa em uma criança que está com câncer, quando você pensa que alguém perdeu um ente querido para o Covid, difícil a gente imaginar. Embora sim, essas situações com certeza sejam oportunidades de aumentar a nossa fé, aumentar a nossa intimidade com Deus, mas também faz a gente questionar por que um Deus tão amoroso usaria de meios tão duros, né, para firmar a nossa fé, aumentar a nossa fé. Fica aí mais um questionamento. Não creio que seja isso, mas embora Deus também use disso. Ninguém disse que não, né? A Bíblia não diz que não. E como eu disse, né, isso nos remete aos questionamentos de Jó, diante de todo aquele sofrimento que Jó teve, e também de Abacuque, que conversamos há poucas semanas atrás, né, sobre os questionamentos de Abacuque, que termina o seu livro simplesmente louvando e engrandecendo o nome do Senhor, depois de questionar tanto a Deus. Mas enfim, na verdade assim, o que eu gostaria mesmo de compartilhar com os irmãos não é nem o porquê nós sofremos, mas sim porque como nós nos comportamos diante do sofrimento, como nós passamos pelo sofrimento. A gente precisa ter em mente que Deus não se alegra com o sofrimento da humanidade, de forma alguma. Eu vou ler um versículo, tá? Em Lamentações 3, versículos 31 ao 33, e diz assim: Pois o Senhor não abandona ninguém para sempre. Embora traga tristeza, também mostra compaixão, por causa da grandeza do seu amor. Pois não tem prazer em afligir as pessoas, nem lhes causar tristeza. Ou seja, Deus sofre por nós, Deus sofre em nós. Se não fosse assim, Ele não teria enviado o seu Filho. Jesus estava lá no céu, no seu trono. E aí, o que Ele teve que fazer? Aliás, Ele não teve, Ele fez porque Ele quis. Jesus escolheu vir ao mundo como homem e passar por tudo aquilo que eu passo, que você passa. Aliás, Ele passou por muito mais. Na verdade, a gente não tem ideia, a gente não consegue mensurar o sofrimento de Jesus, por minha causa e por sua causa. Um justo, alguém que não tinha pecado nenhum, se entregou numa cruz para carregar o peso do meu pecado, do seu pecado. Ele levou consigo a nossa condenação. Isso para nos trazer
amizade novamente com Deus. E no meio de tanto sofrimento, eu entendo que Deus nos chama para sermos solidários. A gente tem que ser solidário com aquele que sofre. Deus age através da gente, Deus se manifesta através da gente também, no meio do sofrimento. Jamais Deus vai abandonar os seus filhos, jamais, em tempo algum. E Deus continua agindo através da história. E Deus intervém sim, naquilo que a gente chama de milagre. E é por isso que nós nos colocamos de joelho, não para convencer Deus de coisa alguma, mas porque Deus se agrada que a gente se achegue a Ele, que a gente leve a Ele as nossas petições, os nossos clamores. E Deus ouve as nossas orações, como a gente tem dito. Eu não estou aqui simplificando um dos grandes dilemas da humanidade, né? Mas vale pontuar algumas coisas que a gente pode observar em meio ao sofrimento. Claro que coisas ruins acontecem com pessoas boas, isso acontece o tempo todo. E coisas boas acontecem com pessoas ruins, né? Parece que em maior número, né? Mas o mundo é assim. Infelizmente o mundo vive no pecado. Mas é em momentos de dor e de sofrimento que a gente pode refletir, que a gente pode ter oportunidade de se compadecer da dor do outro, de alguma forma ajudar o outro. E isso eu vejo que é um dos grandes problemas das pessoas, uma total falta de empatia pelo próximo. Hoje em dia parece que o ser humano ele não se preocupa mais com o outro. Se tá bom para mim, tá ótimo. Eu guardo fila no supermercado, eu furo fila na vacina. Tanto faz, é o jeitinho brasileiro, né? Isso pra gente, muitas vezes as pessoas têm a mente cauterizada com essas coisinhas tão pequenas, mas que são pecados, né? Continuam sendo pecado. E na verdade a falta de empatia das pessoas nada mais é do que falta de amor, né? Jesus, quando ele veio, ele deixou pra gente 2 grandes mandamentos. E o primeiro dele é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo deles, e não é menos importante que o primeiro, é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, a gente não pode ser indiferente ao problema do próximo, à dor do próximo, ao sofrimento do próximo. Dia desses eu vi uma reportagem na TV e isso mexeu muito comigo. E era sobre a fome no Brasil. Todo esse desemprego, toda essa pandemia, essa política de governo, os governadores lockdown e fecha isso, fecha aquilo. E você vê tanto sofrimento e aí você vê as pessoas passando fome, pessoas que não têm o que comer. Não é uma carne, um frango, um peixe. Não, as pessoas não têm o básico, as pessoas não têm arroz, feijão. Você vê pais e mães que não têm o que dar para os filhos comerem. E como que a gente pode assistir a isso e ficar normal, como se isso fosse uma coisa comum? Não, gente, isso não é comum. O sofrimento das pessoas, ele tem que nos incomodar. O sofrimento das pessoas tem que nos fazer sofrer também. Então a questão aqui não é o porquê que a gente sofre, a questão é como que a gente passa pelo sofrimento, o que a gente faz durante o momento de sofrimento. Em Lucas 7, Jesus passa pelo enterro do único filho de uma viúva e a Bíblia diz que Jesus se compadeceu. Em Mateus 9, versículo 36 diz: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitos e exaustos, como ovelhas que não têm pastor. Então a gente deve olhar para Jesus e ter aqui um modelo para a gente. Porque Jesus olhava para as pessoas e ele se importava, ele se compadecia delas. Paulo diz na carta aos Filipenses, no capítulo 1, versículos 9 e 10: oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Quero que compreendam o que é verdadeiramente importante, para que vivam de modo puro e sem culpa, até o dia que Cristo voltar. Para finalizar agora, eu gostaria de ler 1 João 3,16. Não confundam com João 3,16, tá? É a primeira carta de João 3,16. Sabemos o que é o amor, porque Jesus deu sua vida por nós.
Portanto, também devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tem recurso suficiente para viver bem e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Com isso, saberemos que pertencemos à verdade e nos tranquilizaremos quando estivermos diante de Deus. Ou seja, meus amados, a questão agora não é o porquê do sofrimento. O sofrimento está aí. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E Jesus não venceu só o mundo, Jesus venceu a morte. E onde Ele está, Ele preparou um lugar para nós também. Então, vamos seguir o exemplo de Jesus, vamos seguir o modelo de Jesus. Vamos olhar para as pessoas com amor, com compaixão. Não é normal um crente olhar para o sofrimento alheio e passar batido por aquilo. Não é normal. Não é normal você estar de barriga cheia, vendo alguém com fome e isso não te incomodar. Isso não é normal. Então vamos prestar mais atenção ao nosso redor, as pessoas que estão com necessidades, porque estão. E muitas vezes as pessoas têm vergonha, não é nem orgulho, é vergonha de pedir ajuda, de mostrar que está passando por dificuldade. Então cabe a nós sermos um pouco mais sensíveis a tudo isso. Vamos nos importar com as pessoas. Se você não conhece alguém, uma família que esteja passando por necessidade, mas se você tiver condições, ajude. Tem tantas instituições que ajudam, igrejas dão cestas básicas. Nós agora estamos com alguns projetos também que vamos, se Deus quiser, colocar em prática. Mas ajude de certa forma, de alguma forma. Nós podemos sempre fazer um pouco, mesmo que seja pouco. Mas às vezes o que é pouco para a gente vai ser muito para alguém. Como eu disse antes, eu nunca tive essa experiência, com a graça de Deus, de ter um filho dormindo com fome. Eu nunca passei por isso, eu nunca tive fome na minha vida. Graças a Deus eu sempre tive uma mesa farta, nem sempre com carne, às vezes muito ovo, graças a Deus. Mas Deus sempre foi muito bom conosco e nunca passamos por essa necessidade. Mas muitas pessoas estão passando por isso, então vamos ter mais compaixão, vamos nos preocupar com o próximo. Isso é o maior sinal de amor. E amor é o maior de todos os atributos do nosso Deus. E é um atributo que Ele compartilha com a gente. Então vamos amar ao próximo. E às vezes o próximo não é só aquele que eu gosto, que está do meu lado. O próximo está um pouquinho mais longe também, mas mesmo assim é próximo. Vamos pensar nisso, vamos meditar nisso. E eu espero de coração que isso tudo tenha te incomodado tanto quanto me incomodou. Tá bom, queridos? E espero que vocês tenham um bom restinho de noite e um bom resto de semana e que possamos passar por esse isolamento tão severo como está esse lockdown agora, que possamos passar da melhor maneira possível, obedecendo às leis, obedecendo às normas impostas pelos nossos governantes, porque, embora não concordemos, nossa função como cristãos é obedecer às autoridades. Então, vamos passar por tudo isso da melhor forma possível, continuando com todos os cuidados necessários, e que em breve a gente possa estar junto novamente, com grandes e fortes abraços. Tá ok, queridos? Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigada pela atenção de vocês.